Então, nós vamos dar continuidade, ao título Oração Duas Parábolas. No domingo passado nós falamos sobre a viúva insistente, ou o juiz iníquo, onde o Senhor realçou nós persistirmos na fé e na oração. E lembrando que nós temos aqui o auxílio de Mateus Soares, Luciano Subirá, Silas Campos, José de Godoy Filho e Alexandre Rodrigues Sena. As duas passagens se baseiam em Lucas 18, de 1 a 14. No domingo passado nós lemos de 1 a 8, a viúva insistente ou o juiz iníquo. E agora nós vamos ler novamente Lucas 18, de 9 a 14. O fariseu e o cobrador de impostos ou o publicano. Então diz a palavra: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então aqui nós vamos ter um confronto entre o orgulho dos fariseus, o nosso orgulho, e a humildade do publicano. Bom, essa parábola ela tem como propósito corrigir os que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros, como está em Lucas 18, 9, que acabamos de ler. Ela mostra a história de 2 homens diferentes, que em certo dia tiveram o mesmo pensamento de ir ao templo para orar. Jesus faz esse contraste entre o fariseu, que era um religioso da época, e o publicano, que era um cobrador de impostos. Por causa disso, esse cobrador de impostos, esse publicano, fazia parte de um dos grupos mais odiados naquela época. Ele era desprezado por todos, inclusive por ele mesmo. Lucas 18, 13. Ele era considerado um pecador da pior qualidade. Para entendermos o impacto dessa parábola frente aos que a ouviram, vamos imaginar como se fosse assim: ao invés do fariseu, um teólogo ou um mestre religioso ativo, contra um negociante de drogas, um traficante, um ativista moral, um político desonesto, trazendo isso para os dias de hoje. E seria um grande choque para todos nós ver que a segunda pessoa, o publicano, foi aceito por Deus e o fariseu não. Mas foi o que aconteceu. Esta parábola agitou o coração dos religiosos da época. Jesus estava pisando no calo da arrogância, no calo da hipocrisia dos religiosos e fariseus, e dispensando graça para com os humildes e que reconheciam a sua dependência de Deus. Pensar que o pior dos pecadores seria justificado, enquanto um líder religioso devoto era rejeitado, era um ataque direto à justiça do homem, daquela época e ainda hoje, do sistema religioso corrompido. Richard Trench, ele faz até um poema que define bem essa passagem. Ele diz assim: 2 subiram para orar, ou melhor dizendo, um subiu para gabar-se e o outro para orar. Um permanece em pé e pisa nas alturas, onde o outro não se atreve a olhar. Um estava mais perto do altar de Deus, o outro mais perto do Deus do altar. Então, a única reunião diária no templo que permitia a ida desses 2 homens para lá era o momento da oferta de expiação, que acontecia pela manhã, às 9 da manhã, e à tarde, às 3 da tarde.
Ambas se iniciavam no ato exterior, na parte externa do templo, né, onde acontecia o holocausto das ofertas, o sacrifício de um cordeiro, geralmente. Né. Esse sangue do cordeiro ele era aspergido sobre o altar. E no meio das orações, tocava-se uma trombeta de prata e símbolos, e se fazia a leitura de um salmo. Em seguida, o sacerdote entrava no santuário e oferecia incenso. Aí, nesse momento da oferta de incenso, as pessoas que estavam lá poderiam oferecer as suas orações pessoais a Deus. Esse ritual também está no Novo Testamento. Lucas 1:10 diz, quando Zacarias ofereceu o incenso no santuário, na hora da oferta do incenso, diz a passagem, toda a assembleia do povo estava de fora. Então, neste momento, as orações eram feitas em meio às ofertas de expiação. Então, provavelmente foi para essa cerimônia que os dois subiram ao templo para orar. Os publicanos eram cobradores de impostos que trabalhavam para o Império Romano. O Império Romano exigia deles uma certa meta, uma certa quantia. Mas, lógico, eles cobravam a mais. Né? E esse a mais ficava para eles e, com isso, eles se enriqueciam. E, com isso, eles eram mais odiados ainda por todos. Eles consideravam o publicano um traidor do seu povo, né, que se vendia por dinheiro. Os judeus eram revoltados com os publicanos e os odiavam. Os cobradores de impostos se encontravam no mesmo nível moral que as prostitutas. Vou ler aqui uma passagenzinha em Mateus 21, 31, 32. Mateus 21, 31, 32. Que diz assim... Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Publicanos e meretrizes. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes, João Batista, né? Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Então ele estava nesse grupo. E também no grupo dos beberrões. Lucas 7, 34. Vamos achar aqui, Lucas 7, 34. Lucas 7, 34. Diz lá. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Certo? Publicanos e pecadores. Os fariseus, eles eram líderes ultraconservadores, líderes religiosos ultraconservadores. Observavam os mínimos detalhes da lei, eram apegados às tradições, aos costumes dos antepassados. Na época de Jesus, eles eram inflexíveis, possuíam uma espiritualidade falsa e viviam uma religiosidade de aparências, com muita hipocrisia. Né? Falavam, mas não cumpriam tudo o que falavam. O comportamento do fariseu no templo foi preconceituoso. Ele se manteve afastado das outras pessoas enquanto ele assistia o culto. Não queria se misturar com as pessoas comuns que estavam à sua volta. Os fariseus criam que se eles tocassem a roupa de um impuro, se tornavam também impuros. Por isso ficavam longe. Por outro lado, Jesus entrava em território samaritano, falava com prostituta, tocava em tudo e em todos, falava com leprosos, deixou a mulher do fluxo de sangue tocar nele, entre outras coisas, não tinha preconceitos. Jesus era totalmente puro, contradizendo totalmente os fariseus. Então, quando alguém impuro tocava em Jesus, além de Jesus não se tornar impuro, como pensavam os fariseus, a pessoa que o tocava se tornava limpa. Né? O preconceito sempre combinou apenas com os fariseus. O fariseu mostrou quanto distante estava de Deus, quando exaltou suas próprias obras, as quais, na visão dele, era o motivo de Deus o aceitá-lo. Né? Em sua oração, o fariseu mostrou que ele adorava a ele mesmo, e não a Deus. Tinha uma autoconfiança, né, tão grande, que ele julgava ser capaz de manter esse padrão que eles propunham. Desta forma, desprezava as pessoas que não conseguiam chegar a esse padrão moral considerado ideal. Jesus disse que o fariseu orava de si para si mesmo e mostrou que Deus não considerava o que ele falava, pois o seu orgulho destruiu a sua comunhão com Deus. O seu orgulho destruiu sua comunhão com Deus.
A oração do fariseu foi um monólogo, não um diálogo com Deus. Charles Spurgeon escreveu que o erro do fariseu é que, embora tenha ido ao templo para orar, ele não orou. William Plummer nos diz: o fariseu olhou apenas de relance para Deus, mas ficou contemplando a si mesmo, a sua perfeição. A ênfase da oração do fariseu foi somente sobre ele mesmo. Ele agradece a Deus pelo que ele é e não pelo que Deus é. O eu aparece pelo menos 4 vezes. Diz lá: Deus, graças te dou. Deus, graças eu te dou. Porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes, eu jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo, e eu dou o dízimo de tudo quanto tenho. Lucas 18, 11 e 12. Sua oração não possui nenhum pedido, nenhuma confissão de pecados. Ele era perfeito, né? Apenas possuía uma manifestação de orgulho pessoal. Suas palavras não se enquadram em uma oração. É apenas uma autopropaganda. William Barclay diz: o fariseu não foi orar, mas apenas informar a Deus sobre o grande homem que ele pensava que era. Estava informando a Deus o quão perfeito ele era. O fariseu, em vez de comparar a sua vida com as expectativas de Deus sobre ele, preferiu se comparar com o publicano do lado. Porque não fez nenhum pedido ou confissão em sua oração? Porque ele confiava em si mesmo e em sua justiça própria. Não achava motivos para se confessar em nada. Usava as iniquidades, os defeitos dos outros como trampolim para obter sua própria justiça. Pensava que Deus estaria satisfeito com um fariseu cumpridor da lei. Ele cumpria a lei, por isso seria perfeito. Infelizmente, o fariseu não entendeu que era a graça de Deus que havia evitado que ele caísse em pecados. Roubo, injustiça, adultério, como ele diz, né? Até sentiu-se grato, mas somente por não ser como os demais homens, como esse fariseu. Graças te dou era da boca para fora. Bem no seu coração, bem no íntimo, ele achava que aquilo era graças a ele mesmo, as suas boas obras. Na tentativa de glorificar-se, citou 2 feitos pessoais: jejum 2 vezes por semana e o dízimo de tudo. A lei, na verdade, exigia apenas um dia de jejum ao ano, no Yom Kippur, que é o dia do perdão. Ele fazia isso 2 vezes por semana. Um autor, Simon Kistemaker, dizia que os fariseus, na época de Jesus, haviam estabelecido 2 dias de jejum por semana, segunda e quinta-feira. Alfred Edersheim diz que eles jejuavam nesses dias porque eram dias de festas. Muita gente ia para Jerusalém, muitas pessoas do campo, e o jejum deles chamaria a atenção de todos. Por isso, Jesus combateu essa exposição pública sobre o jejum, mostrando que o jejum deveria ser praticado em secreto. Mateus 6, 16, 18. Vamos ler. Mateus 6, 16, 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então os fariseus queriam aparecer, na verdade, né? Mas o Senhor, acabou declarando que o jejum precisa ser praticado em secreto. Não é para as pessoas verem que você está jejuando. Sobre o dízimo, o fariseu declara que fazia além do que era comum na época. A lei determinava que os israelitas dizimassem sobre os seus ganhos e o faturamento anual, e não sobre as posses que eles já tinham. Tem alguns versículos, Gênesis 28, 22, Deuteronômio 14, 22, Levítico 27, 30. Mas o fariseu tornava a pagar o dízimo de tudo aquilo que passava a ser seu, mesmo já tendo sido pago pelo produtor, né? Por quem já tinha aquele bem. Muitos fariseus da época tinham essa postura de distanciamento. O grande rabino Hillel
que foi avô de Gamaliel, anos antes, confrontava esse comportamento. Ele dizia: não fiques separado da congregação, não confies em ti mesmo até o dia da tua morte, e não julgues o teu próximo, enquanto tu mesmo não te colocares no seu lugar. Alguns líderes religiosos tinham a tendência de se afastarem de todos, da congregação. Algumas versões falam que o fariseu da parábola orava em voz alta. Howard Marshall dizia que o costume judeu era orar em voz alta no templo. Era como se o fariseu estivesse pregando para quem estava à volta dele, para os impuros, inclusive o publicano. Pensava que o publicano não poderia examinar um homem tão justo como ele, e estaria até instruindo, o publicano sobre a prática da justiça. Parecia que sua oração era um sermão para o publicano. Kenneth Bailey diz: na sua jornada espiritual, ou na nossa jornada espiritual, a maioria de nós, pelo menos uma vez, já ouviu um sermão escondido em uma oração. Joaquim Jeremias ressalta: 2 das 3 palavras que o fariseu usou na oração afrontavam diretamente o publicano, roubadores e injustos, versículo 11. Parecia que ele falava assim, velhaco e trapaceiro. Era o conceito que as pessoas da época tinham dos cobradores de impostos. Popularmente, a oração do fariseu seria: Senhor, é deste tipo de pessoa que eu estou falando, esse detestável cobrador de impostos. Alegro-me por não ser como ele. O ataque do fariseu contra o publicano revelava muito mais do fariseu do que do publicano. Na maioria das vezes, o que uma pessoa fala revela mais sobre si próprio do que sobre a outra pessoa para quem ele está falando. O fariseu rasgou a máscara da sua própria espiritualidade, da sua própria arrogância. Do outro lado estava o publicano, que apesar de não ser tão atuante na religião, se dirigiu a Deus de uma maneira sincera e sobre sua condição de pecador. Ele não brincou com a oração, mas se rendeu para o Senhor com toda a sinceridade. Sua oração foi simples, mas abrangeu tudo. Sendo judeu também, ele tinha acesso ao ato exterior do templo e podia ir até lá para orar. Ele não se atreveu nem a erguer os olhos para cima. Sua convicção do pecado era tão grande que ele nem conseguia olhar para o céu. Era um costume daquela época, quando eles iam orar, olhar para o céu. Mas ele não. Ele não se achava digno de olhar para o céu. De cabeça baixa, batia no peito. Esse bater no peito era uma expressão que revelava a agonia da culpa, da sua culpa, implorando a misericórdia de Deus por sua vida. Manteve-se longe da entrada do Santo dos Santos, o local mais interno do templo, pois sabia da sua condição impura. Sabia que era objeto de desprezo, repúdio entre o seu próprio povo. Ele sabia da sua condição. Não tinha para onde buscar socorro para sua alma, a não ser para Deus em oração. Devido à sua profissão, publicano, até negligenciou a adoração a Deus na sinagoga e no templo. Nem mesmo sabia orar, não sabia usar as palavras. Faltavam-lhe palavras de louvor, de adoração e gratidão. Era oprimido pelo fardo do pecado, e tudo o que conseguia era suplicar por misericórdia. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Essa expressão, ser propício, fala sobre a propiciação, e propiciação sobre o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança que estava no Santo dos Santos, onde era aspergido o sangue do Cordeiro, em oferta aos pecados, e onde o Senhor aparecia para o sumo sacerdote e para Moisés. O que o publicano orava era: concede-me a expiação. O que ele dizia era: eu sozinho não consigo resolver o meu problema, mas o sangue de um cordeiro derramado consegue. Jesus estava inserindo na parábola a doutrina da graça versus o mérito. Na época, o mérito da lei, e hoje o nosso mérito. A graça versus o mérito. O publicano reconhecia que a sua justificação passava pelo sangue de cordeiro, pelo sacrifício, enquanto o fariseu pensava que essa justificação passava por suas próprias obras. Não há esperança para nós, pobres pecadores, se não for pela cruz, se não for através do nosso velho homem, todos os dias estar na cruz,
para em ressurreição nós podemos fazer as obras que o Senhor quer que nós façamos. Todos os dias nós devemos levar o nosso velho homem à cruz. O publicano batia no peito porque aquilo mostrava onde estava a fonte dos seus pecados, o seu coração. Ele revelava reconhecimento e arrependimento do pecado e total dependência da graça de Deus. Ele batia no peito como se estivesse aborrecido consigo mesmo. Embora ele fosse pecador, seu prazer não estava no pecado. Por isso, Jesus disse que ele voltou justificado para casa. Spurgeon escreveu: essa oração agradou tanto a Deus, tanto a Jesus, que Jesus mesmo assumiu o papel de escrever a parábola. A atmosfera da parábola torna-se mais leve e suave quando passa do fariseu para o publicano. Deixa eu tomar um pouquinho de água. A oração do publicano foi uma oração, não foi premeditada, foi uma oração espontânea. O discurso do fariseu foi programado, como se fosse programado. Querendo aplausos, né, bajulação, que os outros vissem, como se fosse um sermão para os outros. Né? O fariseu estava afastado das pessoas, né? Não quero me misturar com esse povo. Mas o publicano orava sozinho, distante, não olhava para o céu, porque ele se considerava indigno de estar ali, de se reunir com aquelas pessoas. O publicano se achegou a Deus apenas como um pobre pecador, que é como nós devemos nos chegar a Deus, como um pobre pecador. Ele é um pecador arrependido, é o que nós devemos fazer, ter arrependimento. Mas não se vangloria de um comportamento próprio. Não é um argumento de oração, diferentemente do fariseu. O publicano chegou discreto, tímido, seu pensamento era apenas a sua consciência e tristeza por ser pecador. Foi motivado pelo quebrantamento e não pela exposição, como o fariseu queria se expor. Se qualquer um de nós fosse julgar as duas orações, qual vocês acham que seria aceita pelo Senhor? Com certeza a do fariseu. E a do publicano não. Né? Mas sabe por quê? Foi ao contrário, porque o Senhor sondou os corações deles. O Senhor sonda os nossos corações nas nossas orações, para saber se realmente aquilo condiz com o nosso arrependimento. O coração do fariseu era autossuficiente, o do publicano dependente. No versículo 11, vemos o publicano visto pelos olhos do fariseu. No versículo 14, como ele era visto por Deus. Nesses versículos também temos o que o fariseu, como o fariseu se via e como Deus o via. O fariseu tinha a visão totalmente equivocada. É um perigo quando a nossa visão está desalinhada da visão de Deus. É um perigo. O fariseu considerou-se aprovado e saiu reprovado. O publicano tinha consciência que o seu pecado iria reprová-lo. Por causa do seu arrependimento, entretanto, saiu justificado, perdoado. O pecado do fariseu não era externo, mas interno. Não era a imoralidade do corpo, escândalo para os homens, mas era a vaidade do orgulho religioso. Isso nos torna duros para a graça do Senhor. Aquele que tinha justiça própria voltou para casa sem ser justificado. O publicano, que talvez pensasse que não tinha solução para ele, voltou aceito e na presença de Deus. Como um pecador pode ser justificado diante de Deus? Pela graça. Somente pela graça. A vida cristã, a nossa vida, nunca vai funcionar pelos nossos méritos pessoais. Jesus não declarou que concordava, né, com a má conduta do publicano, da sua vida. Também não condenou o fariseu pela sua iniciativa de ter uma vida correta perante a lei. O que fez o fariseu ser reprovado foi seu orgulhoso senso de justiça própria e hipocrisia em omitir os seus pecados, como se ele não tivesse defeito nenhum, como se fosse perfeito. E nós já falamos que perfeito é só o Senhor. Os pecados do fariseu poderiam até ser diferentes dos pecados do publicano, mas para Deus eram tão graves quanto. Não há pecadinho, não há pecadão. Os pecados são pecados, e todos eles são graves. O fariseu errou ao pensar que por causa das suas obras ele seria aceito por Deus. Se pensarmos que seremos aceitos por nossas obras, já estaremos reprovados.
Devemos entender o que é ser salvo pela graça, não nos julgando ser superiores a ninguém. Então, estaremos na direção certa de uma vida cristã correta, de uma espiritualidade cristã correta. Vamos ver alguns versículos sobre julgar. Eu vou falar, talvez vocês não consigam acompanhar, tá? Então eu vou falar alguns versículos. Sobre julgar, Mateus 7:2. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas 6:37 e 38. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Interessante também que está em Marcos 4:24. Então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Então você mede, com aquela régua que você mediu, você vai ser medido, mas vai ser ainda acrescentado. Agora nós estamos na época da Olimpíada, tem o salto em altura, né? Onde a pessoa pula e o sarrafo é elevado. A pessoa pula, o sarrafo é elevado. Cuidado para não elevar o sarrafo de tal maneira que você não consiga mais pular. Tá certo? Devemos viver a vida externa como fariseu, mas com uma mente e coração dependentes de Deus e de sua graça, como fez o publicano. Quando o publicano foi justificado, naquele momento ele foi perdoado, e uma nova relação entre ele e Deus foi estabelecida. Ao Jesus aceitar o publicano, revelou o quanto foram errados, equivocados os conceitos religiosos do farisaísmo daquela época, e ainda hoje. Se a pessoa se atenta apenas à religião, a cumprir o que se diz que tem que cumprir, e não mais do que isso, você está sendo um fariseu. Você vai estar tendo um orgulho, como eles tiveram, orgulho de si mesmos, né? Uma cegueira espiritual. A oração do fariseu ocupou 5 linhas, a do publicano 1. Não é a nossa retórica, o nosso muito falar, palavras bonitas, sejam na oração ou não, que agradam a Deus, mas sim o nosso arrependimento. Jesus inverte a ordem na parábola. Na subida ao templo, o fariseu foi mencionado primeiro, depois o publicano. Já depois, na descida, o foco foi o arrependimento do publicano. E ele se dirigiu ao fariseu como o outro. O outro. Através da oração, a gente se reposiciona no mundo. A religião de um homem, no caso do fariseu, pode vir a ser a razão da sua ruína, caso não viva a sua vida de maneira correta, na presença do Senhor. O homem religioso, em geral, é orgulhoso de si mesmo, que ele faz, ele cumpre, ele está ali e o sarrafo está para ele e não está para os outros. Na sua religiosidade, na sua moralidade, ele se torna um cego em relação à sua pecaminosidade diante de Deus. Romanos 9:30 e 10:4. O fariseu tornou-se uma personificação do legalismo. O legalismo estabelece um padrão de justiça pessoal, que leva a pensar que esse padrão possa ser alcançado pelos outros. O legalista tem a tendência de cair no pecado do orgulho moral e julga o próximo como se fosse inferior em relação a ele em nível de piedade. Há 2 lados aqui, um julgamento errôneo do eu e no outro o desprezo para com os outros, que não preenche o padrão estipulado pela religião. Um legalista assusta muito mais do que um pecador. Este é o perigo de acharmos que somos salvos por nossas obras. Nossa salvação está totalmente ligada à graça de Cristo. Somos salvos para cumprir as graças e as obras que o Senhor vai nos dar. Né? Aí eu pergunto, nos dias de hoje, continuam a existir fariseus e publicanos? Sim, os religiosos e as pessoas que se atentam apenas ao Senhor, em cumprir o que o Senhor determina, em agradar o Senhor e não a religião. Deus continua resistindo a pessoas que confiam em si mesmas. Um coração contrito e quebrantado.
ainda é o melhor caminho para se achegar a Deus. Nós cantamos isso. Jesus conclui: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Lucas 14, 11. Vamos ver alguns versículos relacionados a orgulho e ser orgulhoso, né? 1 Samuel 2,3. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Provérbios 21:4. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Romanos 12:16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Com relação à humildade e ser humilde, Provérbios 11:2. Em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 15:33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Provérbios 16:19. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Provérbios 22:4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. 1 Coríntios 1:28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Efésios 4:2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Filipenses 2:3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Terminando, Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O que a gente tem que fazer? Aplicar a justiça para nós e a misericórdia para as demais pessoas. Justiça para nós e misericórdia para as demais pessoas. Tiago 4:6. Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você quer se humilhar? Quer ter humildade, pobreza de espírito, que é o que o Senhor pede? Não se compare com os outros. Não pense ser melhor que os outros ou mais justo que os outros. Tenha como espelho a Jesus Cristo. Encha-se da palavra. Peça por misericórdia ao Senhor. Seja misericordioso com as pessoas. Aí você vai ser humilde e ser pobre de espírito. Isaías 57:15 diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no santo, alto e santo lugar, mas habito também com o contrito, o arrependido e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos ou arrependidos. Sabe o que a gente tem que fazer? Nos esvaziar da nossa autojustiça. Onde é que você está hoje? No grupo do fariseu ou no grupo do publicano? Como você lida com o seu ego? Arrogante? Você é arrogante ou você é humilde? Com arrogância ou com humildade? Não julgue e não se engane a respeito dos outros. Só o Senhor conhece o nosso coração, que vai dentro do coração de cada um de nós. A gente vê a aparência, a gente julga pela aparência, a gente condena pela aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor viu o coração do publicano. O orgulho não tem nada a ver com autoestima. O que tem boa autoestima não se compara, não é arrogante, enxerga seus defeitos e qualidades, conhece seus limites, não precisa se autoafirmar, não tem distorção de sua imagem. Paulo nos diz: não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12:3. O conteúdo da sua oração, pense bem, o conteúdo da sua oração revela os valores da sua alma, que está no seu íntimo.
A oração do fariseu, e por que não dizer talvez a nossa oração, pode demonstrar o orgulho que está escondido em nossa pessoa. A relação com Deus, no caso do fariseu, é através do próprio esforço dele. O fariseu fez de tudo para cumprir a lei e agradar a Deus, mas produziu orgulho no seu coração. Qual o tema principal das nossas orações? Eu, de mim para mim mesmo ou Deus? O orgulho acontece no coração. Só você sabe o quanto você acha que é bom. Só você sabe o quanto você acha que é bom. Nada é mais importante na vida da igreja, seja qual for o serviço, ou cargo, ou encargo, do que o próprio Deus. O que é mais importante é Deus. Deus não admite concorrência com nada que você faça, com ninguém. O centro da nossa vida deve ser Cristo. Precisamos ter uma fé piedosa para com os outros, principalmente. Precisamos ter consciência dos nossos pecados e da nossa fragilidade. Precisamos admitir a nossa dependência de Deus. Nós usamos o que temos e o fazemos de maneira boa para nos orgulhar. Geralmente a gente faz isso, o que a gente tem, o de melhor que a gente tem para nos orgulhar. Nosso coração é enganoso, é corrupto, traiçoeiro. Não confie em você. Você não é tão bom assim. Se está em pé, cuide para que não caia. Precisamos da luz do Senhor para que possamos enxergar as nossas impurezas. Só a luz do Senhor para mostrar. Todos nós somos pecadores e precisamos exercer o arrependimento. Miserável homem que sou. Precisamos admitir quem somos e clamar por misericórdia, como nós cantamos. Tenha certeza que se pedir, Deus nos socorre. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Quando temos consciência que somos pecadores, não ficamos apontando o dedo para os outros, para o erro dos outros. Quando temos consciência de que somos pecadores. Nós nos tornamos bons, pessoas melhores, pela ação do Espírito Santo em nós. E com isso, quem é que vai ser glorificado? O Senhor vai ser glorificado, e não nós. Quando e como eu posso saber que o Espírito Santo está agindo em nós? Quando a gente não produz orgulho em nós mesmos. Aí o Espírito Santo está agindo em nós. Quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quer ser o primeiro, seja o último. Culturalmente, né, na nossa sociedade, se estimula a gente a se sobressaltar, a ser o primeiro, né, a sermos os melhores do que os outros. Isso é cultural. A enxergar os outros como inferiores a nós mesmos. Senhor, tem piedade de nós. Nos transforme, pela ação do Espírito Santo, em pessoas humildes, em pessoas que não tenham qualquer traço de arrogância, de orgulho. Nos torna, Senhor, pessoas úteis a Ti, que servem a Ti, que servem às pessoas. Que possamos, Senhor, desfrutar da Tua graça transformadora. Senhor, só podemos fazer o seguinte, bater no peito e dizer, ser propício a mim, pecador. Amém?